Muito bem-vindos ao nosso podcast que retoma agora com a sua segunda temporada. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem interessante e eu primeiro já quero agradecer a você que dedica um pouquinho do seu tempo para poder ouvir o que eu tenho a dizer. Prazer, eu sou a Juliana, sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em diagnóstico e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho para você o que ninguém te conta. Porque o nome da nossa segunda temporada é Verdades que Ninguém Te Conta. E eu queria deixar muito claro assim, que a gente vai falar de coisas que talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Então vamos começar hoje com o título do nosso episódio. O título do nosso episódio é Terapia Não é Paz, né? Por que a gente precisa dizer que terapia não é paz? Porque existe uma expectativa silenciosa quando alguém começa a terapia, né? Então a pessoa pensa, agora eu vou me sentir melhor, agora eu vou ter paz, alguém finalmente vai me entender. E eu preciso dizer que talvez ninguém tenha te contado que a terapia ela não é isso especificamente. Na verdade ela é, mas não é. Vamos lá. A terapia ela é um espaço de contato, né? É um contato que você faz com a sua própria história, com os seus padrões, com as suas emoções. E raramente, quando você tem que ter contato com tudo isso, é de uma maneira confortável, né? Por que eu estou te contando que esse conforto pode ser que não exista? Porque muitas vezes, até mesmo quando a gente vai fazer terapia, existe a necessidade de usar o nome do nosso podcast para que a gente possa dar conta e dar continuidade. Então, o Trabalhando com o que Temos também se encaixa aqui, né? Então, vamos lá. Nas primeiras sessões, muita gente se sente mais ansiosa, mais consciente emocionalmente, e tem até uma sensação de que as coisas estão piorando, né? O que acontece? Na TCC, quando a gente começa a identificar pensamentos automáticos, crenças centrais, a gente tem um aumento da metacognição. O que é a metacognição? É você pensar sobre o que você está pensando, né? Acho que é uma forma interessante de explicar. Então você passa a perceber padrões que antes operavam no automático. Então você tem ali um pensamento que antes aparecia e você só seguia, agora você pega e você para pensar sobre ele, né? Então esses padrões, eles deixam de ser livres e começam a ser pensados. Então, por exemplo, alguém que sempre acreditou, eu não sou suficiente. Aí essa pessoa começa a perceber quantas decisões são guiadas por esse pensamento, né? Então, quando a pessoa pensa assim, eu não sou suficiente, ela acaba não indo para o date que ela queria, ela acaba não se inscrevendo no curso que ela queria, ela acaba não brigando por um sonho que ela também tinha desejo de realizar, né? E isso pode doer. Então, perceba como esse movimento, né, metacognitivo, ele faz com que a gente esteja mais suscetível a uma dor, a um sofrimento que ninguém espera que vá acontecer na terapia, né? Então, assim, muitas vezes a gente precisa se lembrar de que o cérebro da gente, ele vai preferir a previsibilidade, né? Então, mesmo que o sofrimento seja um sofrimento conhecido, ele não vai querer mudar, porque ele já está acostumado com aquilo, né? Porque todas as vezes que a gente tem mudança, a gente ativa o sistema de ameaça do nosso sistema nervoso central, do nosso sistema de funcionamento, né? Então, assim, o familiar pode ser doloroso. Quando eu falo de familiar, não estou falando das pessoas, estou falando daquilo que você já conhece, né? Então, o familiar, ele pode ser doloroso. E o desconhecido vai parecer algo perigoso. Então, mesmo que o desconhecido seja melhor do que aquilo que é familiar, você vai preferir o que é familiar, né? E você só vai perceber isso quando você para pensar dentro dos processos cognitivos que você está fazendo na sessão de terapia, né? Enfim, agora eu queria te ensinar algo na prática, para você poder levar essa consideração adiante, tá? Quando você for fazer terapia, quando você estiver no seu processo e algo doer, algo for mais difícil para você, eu preciso que você se pergunte: o que eu estou percebendo agora que antes eu não percebi? Porque, querendo ou não, a terapia vai tirar uma venda dos seus olhos, então você vai conseguir enxergar coisas que você não enxergar.
esse desconforto, a segunda pergunta para você fazer para você mesmo. Esse desconforto que eu tô sentindo, ele é sinal de perigo ou é de consciência? Né? Então, esse desconforto aqui, ele tá aqui porque ele quer me proteger de alguma coisa, ou ele tá aqui porque eu estou consciente de que algo de errado não está certo, né? E esse é o processo que a gente precisa sempre fazer para poder entender qual é o sofrimento que a gente está passando na terapia. Se o que eu estou percebendo agora realmente é uma coisa que eu não tinha consciência, se eu estou mais consciente do que está acontecendo com a minha vida, se a metacognição proposta pela terapeuta, pela psicóloga, está fazendo efeito, porque quando a gente começa a pensar nessas coisas, né, a pensar de maneira diferente, está fazendo efeito, né? E aí, sendo muito sincera para vocês, eu não acredito na terapia que só acolhe, sabe? Eu acho que a terapia que só acolhe vira fofoca, vira troca de informação, vira uma conversa de bar. E não é para isso que a gente tá aqui, né? É para isso também, tá? Porque muitas vezes você chega na terapia e não tem nenhuma demanda, não tem nada que você queira trabalhar, você só quer conversar. Então a gente percebe que isso também é real. Mas eu não acredito na terapia que só acolhe. Ela só fazer isso não é uma coisa que vai promover mudança, sabe? Porque o acolhimento sem uma direção, ele vira estagnação. Então, se a gente só acolhe e não direciona, fala, olha, vamos tentar de uma maneira diferente, vamos pensar de uma maneira diferente, vai ficar todo mundo parado, né? E assim, o equilíbrio é onde a mudança acontece. Então eu preciso acolher, mas ao mesmo tempo eu também preciso direcionar para que haja uma mudança. E perceba como a palavra de hoje aí, que é a metacognição, ela aparece, ela vem para trazer esse tipo de mudança, né? Então assim, se a terapia estiver aí mexendo com você, talvez não seja um sinal de fracasso. Talvez seja um sinal de que você saiu do piloto automático, de que você saiu de um momento que você não estava pensando, não estava refletindo e agora está. Então, muitas vezes a terapia, como a gente falou no começo, ela traz desconforto, mas ela não traz desconforto por ser algo ruim. Ela traz desconforto porque você está consciente. E infelizmente, meu amor, às vezes estar consciente não é uma coisa muito legal, né? Estar consciente demais a gente chora. Mas é necessário. Porque se você não consegue perceber que muitas vezes o seu sofrimento está sendo causado pelos seus próprios pensamentos, você não sai do lugar. Enfim, é justamente por isso que eu gosto de frisar. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem, né? E quando a gente tem um desconforto terapêutico, a gente aprende a trabalhar com ele. A gente aprende a fazer alguma coisa com o que a gente está sentindo e sofrendo e passando naquele momento, que é o mais relevante de todos. E se esse episódio te ajudou, por mais que ele tenha sido curtinho, como eu disse que seria, gostaria de propor aí para você que você enviasse para alguém, que você dividisse, né? E se você quiser conhecer um pouquinho mais de nós, eu vou deixar para vocês aqui um podcast, que é o podcast, o Instagram, vou deixar aqui para vocês o Instagram da nossa clínica, que é dirigida por mim. Então é o meu podcast, psi.juliana.mariam. E aí você pode pegar lá e conhecer o nosso trabalho, ver o que nós da Clínica Neuromariam temos a dizer. Eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, comenta aqui, me conta o que você acha, né, dessas situações todas, dessas coisas todas. A terapia incomoda, a terapia não incomoda, a terapia é difícil, a terapia não é, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E esse papo continua lá nas nossas redes sociais. Até a próxima, muito obrigada, vejo vocês em breve. Tchau!